Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos tratar dos seguintes assuntos: nomenclatura de variáveis e boas práticas na escolha de nomes. 3 exemplos de código com uso de variáveis, dedução automática de tipos e dados com o auto e exemplo prático de código utilizando o auto. Lembrando que esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o vídeo 13. Então não deixe de assistir o vídeo anterior para o máximo proveito desse vídeo aqui. Nomenclatura de variáveis. Vimos no vídeo 9 que nomes de variáveis costumam ser substantivos, diferentemente de funções, que geralmente recebem nomes e verbos, pois representam ações. Então existem 3 formas comuns e recomendadas de escrever nomes de variáveis. Primeira, uma única palavra. Exemplo, idade. Deve sempre começar com letra minúscula. 2. Duas palavras juntas. O camel case. Exemplo, uma variável que representa o número de pessoas pode ser escrita como número pessoas, iniciando com letra minúscula e a segunda palavra com letra maiúscula. 3. Duas palavras separadas por sublinhado. O snake underscore case. Exemplo, número underscore pessoas. Nota: nomes escritos totalmente em letras maiúsculas, como idade em letra maiúscula, não devem ser usados para variáveis, pois essa convenção é normalmente reservada para macros. Também devemos evitar iniciar variáveis com letra maiúscula, como idade com I maiúsculo, já que a inicial maiúscula é frequentemente usada para tipos, como square e graph. Manter os nomes de variáveis em letras minúsculas melhora a legibilidade, pois ajuda a diferenciá-las visualmente de outros elementos do código. Veremos mais adiante esses diferentes elementos como tipo e macros. Diretrizes para bons nomes de variáveis. Não utilize caracteres especiais como acentos ou cedilha em nomes de variáveis ou funções. Não utilize espaço entre duas palavras. Escolha nomes significativos que ajudem a entender o propósito da variável. Até você mesmo terá dificuldade para compreender seu código no futuro se usar nomes genéricos como x1, y1, w3 ou f7. Use abreviações e acrônimos com moderação, pois podem confundir outras pessoas e até você mesmo depois de um tempo. Nomes curtos como x e y são aceitáveis quando usados de forma convencional. Por exemplo, i é frequentemente utilizado como índice em laços de repetição, ou loops, e x pode representar uma variável local ou parâmetro simples. Veremos laços, loops, em breve. Evite nomes excessivamente longos, como número underscore d, underscore elementos, underscore do, underscore vetor, underscore principal, ou número pessoas idosas cadastradas. Prefira formas mais diretas, como número underscore elementos, ou pessoas idosas com I maiúsculo. Não utilize palavras reservadas da linguagem, como if, else, int, double, return, entre outras. Para consultar a lista completa de palavras-chave do C++, considere o link do CPP Reference abaixo. Estou aqui na página inicial do CPP Reference. Então, para visualizar uma lista de palavras-chave em C++, basta clicar aqui em Keywords. Então, aqui nós temos então uma tabela, com todas as palavras-chave, aqui embaixo mais algumas. Então, essas palavras não devem ser usadas como nome de variáveis. Agora vamos para os exemplos de código usando as variáveis string, int, double e char juntas. Exemplo 1. Escreva um programa em C++ que solicite o primeiro nome do usuário, a idade, o peso e a primeira letra do seu nome. Em seguida, exiba as informações no seguinte formato. Fulano, você tem X anos e pesa Y. A primeira letra do seu nome é Z. Vamos fazer esse exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code já criei o arquivo exemplo var 01.cpp, já incluí as diretivas e a função main, bem como comentários em bloco para o cabeçalho e para escrever a função main, também comentários de linha para explicar cada parte do código. Então antes de escrever o código, pessoal, é uma boa prática usar comentários como rascunho, descrevendo o que cada parte do programa fará. Incluí a biblioteca IOMAIN IP porque utilizaremos recursos para formatação de ponto flutuante,
Então, como o programa exigirá a entrada de dados de cadeia de caracteres, né, o primeiro nome, número inteiro, né, no caso da idade, número de ponto flutuante, no caso do peso, e um caractere, que é a primeira letra do primeiro nome, vamos declarar todas essas variáveis. Vou iniciar aqui declarando uma variável string, nome, para o primeiro nome. Uma variável do tipo número inteiro para a idade, então int idade. Uma variável do tipo ponto flutuante para peso, então, double peso. E uma variável de caractere único para a inicial do primeiro nome. Então, char inicial nome. Para a entrada do primeiro nome, eu vou usar o cout para exibir um texto na tela solicitando que o usuário informe o primeiro nome, digite seu primeiro nome, e vou utilizar o sim para salvar o que ele digitar do teclado para a variável nome. Dessa forma aqui. E para a entrada de idade, entrada de peso e entrada da inicial do primeiro nome, eu usaria a mesma estrutura. Digite sua idade e salvando o que for digitado no teclado na variável idade. Digite seu peso, salvando a entrada do usuário na variável peso e a primeira letra do nome na variável inicial nome. Então, para a formatação de números e pontos flutuantes, usarei o fixed, né, para notação decimal, o show point, que sempre exibe um ponto decimal, e o set precision, que define o número de casas decimais. No caso aqui eu vou usar 2 casas decimais. Então, para exibir os resultados, eu vou usar o cout e vou utilizar a seguinte frase. Fulano, você tem tantos anos e pesa X. A primeira letra do seu nome é... Então, vamos rodar o código para ver se está funcionando. Vou digitar aqui Marcos, Enter, idade 34, Enter, peso 78,3, Enter, primeira letra do seu nome é M, Enter. Marcos, você tem 34 anos e pesa 78,3. A primeira letra do seu nome é M. O programa está funcionando. Exemplo 2. Reescreva o código do exemplo 1, mas solicite o nome completo do usuário, a idade, o peso e a primeira letra do seu sobrenome. Pause o vídeo e faça antes de ver o código. Então, aqui no VS Code, eu já criei o arquivo exemplo _var, né, de variável _02.cpp. Eu já copiei o código do exemplo 1 e colei aqui. Já fiz a maior parte das mudanças. Eu mudei aqui o nome da variável para nome _completo. Aqui no comentário também coloquei a entrada do nome completo. E no texto que solicita o nome completo do usuário também já fiz a mudança aqui. Aqui também na solicitação da primeira letra eu coloquei sobrenome, já adequei para sobrenome. Aqui no set precision eu mudei de 2 para 1 casa decimal. E aqui no texto de exibição, então, eu fiz as adequações, né? Colocando aqui, em vez do nome, o primeiro nome, para sobrenome. Então, faltou adequar a linha do código, digite seu nome completo. Conforme nós vimos anteriormente, né? O sim, com o operador de extração, armazena apenas a sequência de caracteres até o primeiro espaço. Por isso, precisamos da função getLine, que permite armazenar todas as palavras que compõem o nome completo do usuário na variável nome completo. Então, eu vou mudar para getLine, abre parênteses, vírgula, tirar aqui o operador e fecha parênteses. Então, vamos rodar o código.
Digite seu nome completo. Então, vou colocar João da Silva Santos. Pressionar Enter. Idade, 23. Peso, 70,6. Digite a primeira letra do seu sobrenome. Então é Santos, então vou digitar S e pressionar Enter. João da Silva Santos, você tem 23 anos e pesa 70,6. A primeira letra do seu sobrenome é S. Então o programa está funcionando. Repare que aqui em João, como ele usa aqui acento, né, a codificação do terminal do VS Code precisa ser alterada para UTF-8. Uma das maneiras de fazer isso é configurar o VS Code para executar o comando chcp65001 antes da compilação. Esse comando ele altera a página do código do terminal para UTF-8. Então, para isso, eu vou clicar aqui em Manage, eu vou clicar em Settings, vou digitar aqui em Search Executor Map, e aí ele achou aqui o Code Runner Executor Map. Eu vou clicar aqui em Edit in Settings JSON, e aqui eu vou procurar a linha do CPP. Então, antes aqui de compilar o executável, eu vou acrescentar o seguinte código: chcp65001 maior no e duplo símbolo comercial aqui. Vou dar um espaço e vou rodar novamente o código. Vamos colocar João Santos, idade 34, peso 79,3, S. João Santos, você tem 34 anos e pesa 79,3. A primeira letra do seu sobrenome é S. O nome agora, então, aparece com um acento. Nota: o uso do sim e operador de extração, ele deixa uma quebra de linha, né, o enter, armazenado no buffer de entrada. Então, se o getLine ele for usado depois disso, essa quebra de linha pendente ela pode ser lida imediatamente, fazendo com que a leitura da nova string ela seja pulada. Por esse motivo, recomenda-se limpar o buffer antes de usar o getLine ou antes de ler um char. Então isso pode ser feito pelo comando mostrado. Vamos ver como fica ali no nosso código no VS Code. Então, eu acrescentei o comando que limpa o entry do buffer antes da entrada que solicita a primeira letra do sobrenome do usuário, isto é, um tipo de dado char. Então eu coloquei aqui, ó, adicionei o comentário, limpo o entry do buffer antes de usar o getLine ou ler um char. E aí, então, adicionei o comando. Para que esse comando funcione, é necessário adicionar a biblioteca limits. Então, eu já adicionei aqui, adicionei esse comentário também. É importante frisar, pessoal, que nesse código especificamente não é necessário adicionar esse comando, porque o getLine está sendo usado antes do sim operador de extração. E não vamos precisar usar outro getLine após o sim operador de extração. Mas adianto essa dica para futuros códigos. Então vamos rodar o código novamente para ver se está tudo ok. Vou limpar aqui o terminal. Então vamos digitar aqui Lúcio Silva, idade 34, peso 66,8, primeira letra S. Lúcio Silva, você tem 34 anos e pesa 66,8. A primeira letra do seu sobrenome é S. Então está tudo ok. Vamos para o exemplo 3. Escreva um código que solicite a renda do usuário e exibe o resultado na tela. Pause o vídeo e tenta fazer. Vamos para o VS Code. Aqui no VS Code, criei o arquivo exemplo_var_03.cpp. Já criei os comentários em bloco e de linha. Já incluí as bibliotecas e a função main. Dentro da função main, escrevi os comentários que descrevem cada parte do código. Então, o primeiro passo é declarar uma variável para a renda.
Como o valor de renda pode não ser um número inteiro, vou criar uma variável do tipo double, double renda. Em seguida, vou criar uma linha de código que solicite e leia a renda informada pelo usuário. Se out, informe a sua renda mensal. Sim, operador de extração, renda. Então, a resposta do usuário será armazenada na variável renda. Vou adicionar a formatação de números e pontos flutuantes com 2 casas decimais de precisão. E, finalmente, vou exibir os resultados. Sua renda mensal é... Vou rodar o código para ver se está funcionando. Informe a sua renda mensal. Vou colocar aqui R$ 5.500. Sua renda mensal é R$ 5.500. Está funcionando. Mas você pode estar se perguntando, não dá para exibir o valor da renda com vírgula no lugar de ponto? E também não dá para digitar o número usando vírgula? Afinal, estamos no Brasil, né? Dá sim. Vou mostrar o código do exemplo anterior adaptado para permitir que o usuário digite números usando vírgula, como separador decimal, e que o programa exiba o resultado também com vírgula. Neste momento, eu vou apenas mostrar o código e executá-lo para demonstrar o funcionamento, sem entrar em muitos detalhes da implementação. Isso porque a solução envolve conceitos que ainda não vimos, como fluxos de entrada e saída, ou input e output streams, e o laço for, ou loop for, que serão apresentados mais adiante no curso. Vale destacar que existem outras formas de resolver esse problema, como o uso da biblioteca Loceio, que também veremos em aulas futuras. Então eu criei aqui o exemplo _var_04.cpp e coloquei o código então adaptado para uso de vírgula. Então eu documentei o código através dos comentários, coloquei aqui comentários descrevendo cada parte do código. Então eu vou executá-lo. E primeiramente eu vou inserir um valor sem uso do decimal. Renda mensal 8.500. Então repare que ele utilizou vírgula 00 aqui. Vou rodar novamente. E agora sim vou colocar um número decimal. 15.894,25. Pressionar Enter. E ele então exibe o número no formato decimal. Então, a estratégia aqui é tratar o valor de entrada como texto e em seguida convertê-lo para double. Já a estratégia para exibir o valor com vírgula, em vez do ponto, é utilizar uma stream de string ou fluxo de string. Ou string stream. Chegamos ao último assunto desse vídeo. Deduzindo o tipo de dado utilizando o auto. Eu considero o seguinte exemplo, int idade igual a 9 e double peso igual a 87.9. Sabemos que 9 é um número inteiro e que 87.9 é um número de ponto flutuante. E o compilador também sabe disso. Então, por que precisamos especificar int e double? Na verdade, nós não precisamos, a menos que queiramos. Podemos permitir que o compilador deduza o tipo de variável a partir do valor inicializador, utilizando a palavra-chave auto. Exemplo, autoidade igual a 9, autopeso igual a 87.9, ponto e vírgula. Essa versão usando auto significa exatamente o mesmo que a versão com tipos explícitos. Usamos auto quando e somente quando o tipo é óbvio a partir do inicializador e não queremos nenhuma conversão. Nota: o uso de auto não é recomendado para quem está iniciando, pois é importante nesse momento solidificar os conceitos de tipos de dados e declaração de variáveis. Vamos ver um exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code escrevi um código que solicita a idade e o peso do usuário. Então eu vou rodar o código, vou colocar a idade aqui 8, peso 85.9. A sua idade é 8, seu peso é 85.9. Agora eu vou trocar o int e double por auto.
Lembrando que a palavra-chave alto ela exige um inicializador, porque o compilador ele precisa de um valor inicial para deduzir o tipo da variável. Então vamos colocar aqui 0 e 0.0. Vamos rodar novamente o código. Vou colocar a idade 7 e o peso 78.9. Sua idade é 7 e o peso é 78.9. Então o programa está funcionando. Então é isso, fico por aqui, mas antes peço o seu apoio curtindo o vídeo, divulgando-o e se inscrevendo no canal. É importante refazer os exemplos de códigos apresentados neste e no vídeo anterior, acrescentando outras partes que achar interessante para que você possa consolidar os conceitos de tipos de dados e variáveis. Compartilhe seus códigos nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.